Vamos falar agora um pouquinho sobre motores. Os motores do veleiro ele é projetado para navegar a vela. Os motores eles são auxiliares, mas muitos barcos utilizam mais o motor do que as velas. Isso é uma realidade, principalmente nas regiões que tem pouco vento. É importante em qualquer situação você ter o motor sempre com a manutenção em dia e conhecer quais são os pontos que podem dar problema, o que quebra com maior frequência nos motores. Eu vou falar para vocês quais são esses itens, mostrar para vocês quais são esses itens e uma explicação rápida como substituí-los, que você pode terceirizar esse tipo de mão de obra, mas é importante que você saiba fazer minimamente algumas trocas, por exemplo, a troca do rotor da bomba de refrigeração do motor, que ela tem umas paletinhas de plástico que eventualmente podem quebrar. E se você não sabe trocar essa bomba, que é bem simples, você pode ficar a pé, né, no meio do mar aí. Então, a ideia é que vocês adquiram o conhecimento mínimo aqui de um motor. Esse é um motor Yamaha, motor muito bom, de 40 HPs. Os barcos não demandam motores muito fortes, porque o que limita a velocidade do barco, nesse caso de cascos deslocantes, não é a força do motor, é a linha d'água, o quanto que ele toca a água. E aí essa linha d'água, independente da força do motor, que vai fazer que o barco chegue numa velocidade X ou Y. Vou fazer agora um apontamento dos itens básicos do motor. Aqui é a tampa de proteção da correia. Essa correia, ela toca a bomba de água, que refrigera o motor, a bomba de água doce, e toca também o alternador que carrega as baterias, que está protegido aqui para que a mão não entre acidentalmente. Aqui a gente tem a bomba de circulação de água salgada. Ela puxa a água do mar, circula por dentro do motor e joga novamente para o mar. Então aqui a gente tem um rotor, também chamado de impeller, que é uma peça de plástico que tem as palhetas, que eventualmente essas palhetas quebram. Esse é um conhecimento que você precisa ter de como substituir isso. São 4 parafusos aqui, ó, super simples. Você solta esses 4 parafusos, saca essa tampinha e ele vai estar aqui dentro. Você remove ele, tem ferramentas específicas, ou você pode usar com um pouco de jeito aqui algumas ferramentas e sacar ele. É um mecanismo simples. E aí você pega um novo e introduz ele novamente no lugar. Esse vídeo não tem a intenção de ser um vídeo que ensine mecânica, mas eu vou falar basicamente como se troca esse rotor. Primeiro, você precisa fechar o registro de água salgada, porque senão quando você tirar ali vai começar a vazar água salgada, porque ele tem ele puxa a água salgada do mar. Então o primeiro item é fechar o registro de água salgada. Então, continuando apresentando aqui as partes do motor, esse é um motor Yamaha de 40 HPs, e aí um dos itens importantes é aqui, tem as correias aqui atrás dessa capa, aqui a bomba de água salgada, aqui eu tenho um filtro de combustível, filtro de diesel, eu tenho uma bomba elétrica que injeta, aqui é um pré-filtro, que entra numa bomba elétrica, que injeta no outro filtro, que injeta na bomba injetora para injetar nos bicos e alimentar o motor. Então eu tenho uma sequência de filtros aqui antes do combustível chegar propriamente no motor. É importante se manter as revisões conforme o manual do proprietário. Esse barco demanda uma troca de todos esses filtros, dessa correia e desse rotor a cada 150 horas. A gente precisa fazer uma bateria de trocas aqui de peças. Então você precisa consultar o manual do proprietário do seu motor e ver qual é o programa de manutenção dele periódico, de quantas em quantas horas, o que se troca. Então, aqui eu tenho também um reservatório de água doce, porque esse motor ele é refrigerado com fluido de arrefecimento, que pode ser água doce comum ou um fluido específico. Aqui a gente está trabalhando com um fluido específico para isso. Água também funcionaria. Importante, se você for usar água, ser uma água de boa qualidade, porque se for uma água com micro-organismo, pode criar como se fosse fungos dentro do radiador, que não é muito aconselhado. Por isso que é melhor você usar sempre um fluido para isso.
Então, como que funciona? Esse fluido, ele circula dentro do motor e refrigera o motor. E existe a bomba de água salgada, que puxa a água salgada do mar, roda dentro de um trocador de calor, que é essa peça aqui, e esse trocador de calor, por dentro dele, tem uma serpentina de água salgada que ele refrigera a água doce, e essa água doce refrigera o motor. Então, é importante a gente verificar, primeiro, se o barco está circulando, e a gente vai verificar lá fora que ele está jogando água para fora, que ele está jogando, junto com a descarga, está jogando também água salgada. E importante a gente conferir se tem água doce no reservatório. Então são duas conferências. Se a bomba está circulando, a água salgada está refrigerando a água doce, ou o fluido aqui no nosso caso. Então esse é um funcionamento básico do motor. O motor a diesel ele é muito confiável, seja ele qual for. Uma vez que você alimentou, ele está refrigerando adequadamente, esse sistema que eu acabei de falar está funcionando, e está chegando diesel com qualidade na cabeça dos pistões, pronto, ele vai funcionar. Ele é super robusto e ele fica durante dias e dias ligado no regime de cruzeiro. Eles são feitos para isso, são confiáveis, são robustos, têm baixa manutenção e quase nunca quebram. Esses motores são muito indicados para serem usados nos veleiros, seja ele Yamaha, Volvo, são motores excelentes de baixíssima manutenção e de pouquíssima dor de cabeça também. Agora eu vou falar problemas mais comuns que podem acontecer e que é bom que você saiba antes o que fazer. O problema mais comum é o rotor de circulação de água salgada quebrar as palhetas e parar de circular água, consequentemente o motor aquece e toca um alarme lá e a indicação de temperatura sobe. E aí, o que precisa ser feito? Precisa trocar esse rotor, tá? Ele pode quebrar por tempo ou por eventualmente entrar algum tipo de sujeira pela bomba. Apesar de termos uma bateria de filtro e essa segunda hipótese ser um pouco mais difícil, pode acontecer. Então é importante que você saiba trocar esse rotor. Eu vou fazer uma explicação rápida de como se faz essa troca. Ela não serve para que você se aventure, mas que você tenha noção do que precisa ser feito e como é simples essa manutenção. A primeira coisa que você precisa fazer é fechar o registro de água doce. Ou melhor, fechar o registro de água salgada, porque esse rotor ele puxa água salgada do mar, circula dentro da trocador de calor. Então você fecha o registro. Uma vez fechado o registro, você saca essa tampinha aqui com esses 4 parafusos, saca o rotor que está aqui dentro, eventualmente quebrado, vê se não ficou nenhuma parte de borracha aqui presa, tira, limpa tudo, pega um rotor novo. É importante que esse rotor novo ele sempre venha acompanhado com uma vaselina líquida, porque nas primeiras vezes que ele roda aqui, ele roda seco. E se você não passa essa vaselina líquida, a borracha pode criar atrito com metal e assim que você instala um rotor novo, ele já perde as palhetas graças a esse atrito. Até que a água chegue novamente na bomba e circule, a gente usa essa vaselina para evitar que tenha um atrito. Então, para se introduzir o rotor novo, você lambreca bem de vaselina líquida para garantir que ele não vai quebrar. Enfia ele aqui, posiciona ele aqui, não tem muito mistério, só tem uma posição de encaixar. Encaixou, tampou, abriu o registro de água salgada. Teoricamente você funcionou o barco, ele vai puxar a água e vai voltar a circular normalmente. Isso é uma verificação importante que você saiba fazer e trocar. Um outro item que pode acontecer é a quebra da correia. A correia fica atrás aqui dessa proteção e a correia ela toca o alternador que carrega as baterias e toca também a bomba de água doce. A água doce é que circula dentro do motor, que é refrigerada pela água salgada, que é puxada por essa bomba que a gente acabou de falar. Então são 2 itens, a troca do rotor e a troca das correias. Isso é o básico que seria aconselhável que todo mundo saiba fazer nos barcos, que tenha ferramenta e tenha essas peças sobressalentes. É muito indicado que pelo menos o rotor e as correias você tenha aqui de reserva no barco, que eventualmente você possa substituir. Esse motor,
ele é um motor de 40 HP e ele é equipado com rabeta. Os barcos eles podem ter dois sistemas de transmissão, a rabeta ou a reversora com pé de galinha. Qual é a diferença? A rabeta sai direto daqui, o eixo do motor engata numa engrenagem e essa engrenagem ela está na água e ela, através de reduções, faz a propulsão do barco. No pé de galinha, com a reversora, é um pouco diferente. Sai um eixo, entra na reversora, a reversora sai um outro eixo, um pouco mais longo, passa por um túnel e lá embaixo, na ponta desse eixo, tem o hélice que vai dar a propulsão do barco. Um sistema é um pouco mais rústico e o outro sistema é um pouco mais sofisticado. Cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Os barcos até hoje podem sair tanto com rabeta quanto com eixo com pé de galinha. Então vai depender da usabilidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de ligar o motor é verificar se alguns itens estão ok. Se a gente tem óleo, se a gente tem combustível e se o reservatório de água de refrigeração está ok. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar o óleo, tanto da transmissão quanto o óleo do motor. Então, toda vez antes da gente sair, a gente precisa verificar o nível do óleo. Para verificar o nível do óleo, a gente saca a vareta, limpa, enfia novamente. E confere o nível. Vai lá, tá no nível, tá no meio, tudo certo. Então essa é uma verificação básica. Uma segunda verificação também importante antes da gente funcionar o motor é a gente garantir que temos o líquido de arrefecimento do motor. Tá lá o reservatório, tá na marca cheia, então tá tudo ok. É importante também a gente olhar o óleo da rabeta e o estado geral do motor, se não tem nenhum vazamento de óleo, se não tem nenhuma marca. Aqui tá tudo ok, tá tudo limpo, o óleo tá no nível, reservatório de água. E agora a gente vai funcionar o motor e ver se ele está circulando a água salgada. A gente só consegue ver lá por fora. Um fenômeno muito comum nas embarcações é a eletrólise. A eletrólise ela é prevenida com o uso dos anodos de sacrifício. A eletrólise é o contato de materiais metálicos com a água salgada, a aceleração dessa corrosão. Então se usa anodos de sacrifício. O que é um anodo de sacrifício? É um material mais suscetível à eletrólise, onde ele sofre todo esse processo de degradação. Então os motores eles são equipados com alguns anodos de sacrifício que precisam ser trocados. Eles são comidos com o tempo com esse fenômeno chamado eletrólise. Também tem anodos na rabeta e também tem anodos, quando é no caso do pé de galinha, no eixo e na base do hélice, justamente para prevenir que esses materiais mais nobres sejam comidos por esse processo de eletrólise. A eletrólise, então, os anodos consomem essa eletrólise e conforme esses anodos são literalmente destruídos, eles vão se decompondo, o material vai se decompondo, a gente precisa substituí-los.